Graça e paz sejam com todos vocês, todos e todas que estão se conectando conosco, todos e todas que estão se achegando à Primeira Igreja Batista em Botucatu, ao projeto PIB em Casa. Essa é a maneira que nós temos no momento para nos encontrarmos, para partilharmos, para nos abraçarmos, ainda que seja apenas um abraço virtual. Eu espero que você seja acolhido, seja acolhida com esse abraço virtual, aonde você estiver assistindo, acompanhando esse nosso encontro, que você possa ser abraçado e se sentir acolhido, acolhida nesse tempo de quarentena, nesse tempo de reclusão, que é tão importante e necessário para todos nós, né? Aqui no canto à minha direita, para você que está assistindo na televisão, conectado aí na sua Smart TV, né, aqui no canto direito tem um QR Code. Esse QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e você será direcionado para um link onde você pode fazer a sua partilha, a sua contribuição, né? E também, ao lado desse QR Code, tem todos os dados da nossa comunidade para você fazer a sua partilha através de transferência bancária ou depósito bancário. E também, na descrição do vídeo aí no YouTube, tem um link onde você também pode fazer a sua doação. Basta você clicar ali e você vai ser direcionado ao PagSeguro e ali você pode fazer a sua doação, a sua partilha. E por que isso é importante? Isso é importante porque acreditar é fazer acontecer. Então, gostar, achar legal é uma coisa, e isso é muito bacana, isso é muito interessante, mas fazer acontecer junto, participar contribuindo, é um passo a mais, é um passo que a gente está dizendo, olha, eu sou um com vocês, eu faço parte disso tudo. E se você tem sido edificado pela nossa comunidade, se você tem sido edificado pelo que a gente tem construído aqui como comunidade, e se você tem desfrutado disso, eu convido você a partilhar. Aqui, na Primeira Igreja Batista, em Botucatu, nós temos uma filosofia que nós acreditamos ser bíblica e inspirada em Jesus de Nazaré. A partilha ela acontece de maneira voluntária, generosa e livre, ou seja, as pessoas não são obrigadas a contribuir. Nossos envelopes que a gente tem aqui em nossas reuniões de ajuntamento, quando nós nos reunimos aos domingos, eles não têm nome. E a nossa ideia, de fato, não temos um controle. Nós não temos uma lista de quem dá ou de quem não dá. Nós acreditamos na partilha voluntária e livre. E é assim que nós temos nos sustentado. É assim que nós temos nos mantido. É um grande desafio. É um grande desafio porque me parece que os cristãos se acostumaram com a barganha, me parece que os cristãos se acostumaram com o chicote, me parece que os cristãos se acostumaram com os relatórios de prestação, relatórios que denotam uma certa transparência. E aqui a nossa transparência consiste no seguinte: a nossa transparência consiste em apresentarmos para a igreja tudo que a gente gasta, tudo que a gente entra. Existe uma comissão de irmãos e irmãs eleitos pela igreja, que administra e que faz toda a contabilidade da igreja. Tem um escritório de contabilidade que também conduz a parte legal da igreja. E tudo isso é transparente para a igreja, tudo isso é acessível a todos os irmãos e irmãs que fazem parte aqui da nossa comunidade. E todos têm acesso aos nossos gastos, o dinheiro vai para a conta da igreja, é administrado pela igreja, e tudo isso volta em projetos para a igreja, projetos de estrutura, projetos de ação social, projetos de solidariedade, projetos de ajuda mútua, enfim. E nós queremos fazer muito mais, nós queremos ir muito além do que a gente já tem feito, e por isso que a gente conta com a contribuição de todos. Mas ela precisa ser voluntária e livre, né? Então eu espero que você possa fazer de coração, e eu oro por todos que têm feito a sua contribuição, que Deus abençoe ricamente, que Deus abençoe, e se você não pode fazer, que você seja atingido pela graça, e que não falte também para você, e não vai faltar, e é assim que nós cremos. Para todos que fazem parte da nossa comunidade, sabe que nós temos o projeto de assistência social, nosso projeto de assistência solidária. Então nós continuamos a contar com sua doação. Todas as quartas,
às 20 horas, nós vamos estar aqui na igreja, até às 21 horas. E nos domingos, a partir das 19 horas, nós vamos estar aqui para receber essas doações. Então, nós temos uma equipe reduzida aqui na igreja, uma equipe que cuida da transmissão, do que está chegando para vocês. E um desses membros dessa equipe fica aqui disponível para fazer esse recebimento. Tudo isso para quê, pessoal? Para que a gente continue ajudando e abençoando a vida das pessoas. Muitas pessoas, com tudo que a gente está passando, vai precisar ainda mais. E agora, mais do que nunca, a igreja precisa ser a igreja de Jesus de Nazaré, que é cuidar de quem precisa, ajudar e socorrer nessa hora de angústia, tá bom? Então, essas são as formas de você partilhar. O QR Code está aí, o número da conta está aí, o link também está no link, você pode fazer a sua partilha. Importante, o QR Code só funciona para quem estiver na televisão. Se você estiver no seu smartphone, vai ser difícil, não tem como você acessar o QR Code, tá ok? Qualquer dúvida, você pode mandar aí sua mensagem, a nossa equipe está aí toda preparada e pode responder você aí, para qualquer dúvida que você tiver a respeito da sua partilha, da sua contribuição. Beleza? Deus abençoe a todos. E hoje nós vamos continuar falando, construindo o nosso pensamento na série Haikai. Para quem já nos acompanha de perto ou de longe, sabe que nós estamos na série de Haikais, né? Uma série de pensamentos que tratam da brevidade da vida. E eu acho que nunca foi tão real o Haikai na nossa caminhada como cristãos. O Haikai ele se tornou realidade. Nós estamos diante, talvez, da brevidade da vida. Nós estamos diante das coisas que realmente importam. A filosofia, a poesia dos Haikais, que vem da tradição dos samurais do Oriente, que diante da brevidade da vida, o que de fato importa, o que de fato faz sentido. E talvez nós estejamos vivendo esse momento, literalmente, e no mais duro da sua realidade. Por isso, o Haikai de hoje, ele traz como título, ele tem como título Fé para a Vida. Uma fé que nos convida à vida. E para falarmos de uma fé que nos convida à vida, nós precisamos primeiro discernir o que não é fé. O que não é fé. Não é incomum, ainda mais agora, nesses momentos de caos, de pânico, nós encontrarmos os espertalhões, os vendilhões da fé, que se aproveitam do desespero das pessoas e fazem volume à incoerência da fé, principalmente a fé cristã. O que não é fé? A primeira coisa que você precisa saber, que fé não é a manipulação do sagrado. Fé não é a manipulação do sagrado, ou seja, não é porque você tem fé que o sagrado, o divino, o transcendente vai ser manipulado. Então, o que não é fé? Pela fé você manipula as forças espirituais e por causa da sua fé as coisas se movem no âmbito espiritual ou físico também. Isso não é fé, isso é mandinga, isso é crença, isso é qualquer outra coisa, menos fé. Ou pode até ser chamada de fé, mas uma fé fétida, uma fé podre, uma fé que não nos remete ao Evangelho de Jesus de Nazaré. O que não é fé? Fé não é aquilo que move Deus. Fé não é aquilo que move Deus, ou seja, Deus não está alheio ao sofrimento. Deus não está alheio à realidade. Deus não está esperando a nossa fé para agir na humanidade. Nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de um caos estabelecido e um caos ainda maior à vista. E a fé que faz de Deus um ser alheio é uma fé perniciosa, é uma fé maléfica, é uma fé de um Deus desorientado. Ou seja, a nossa fé, quando nessa perspectiva entende que é ela que vai fazer Deus olhar para nós, ou seja, nós vamos orar com fé para que Deus se atente à nossa angústia, como se Ele não tivesse, é
totalmente fora do que, de fato, a espiritualidade sadia nos convida. Ou seja, então, Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus não está como quem não se move, esperando um ousado ou uma ousada profetizar, ou chamá-lo a atenção. Ei, Deus, estamos aqui com fé, vem aqui socorrer. Ele, desculpa, não percebi. Não, a Bíblia diz que Deus não tosqueneja, que Deus não dorme, que Deus não cochila. E a Bíblia diz que Ele é o Emanuel, Deus conosco, um Deus presente, pelo Espírito é o Consolador que estará todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está mais conosco do que a gente com Ele. Ele está mais conosco do que a gente se conectando a Ele. Na realidade, nós não o percebemos. Nós, pela nossa religiosidade ou pela nossa falta de fé coerente, não o percebemos, mas Ele está lá. Então, Deus não está alheio. Então, isso não é fé. E o terceiro passo é a fé ou superfé, a fé do impossível, né? Aquela fé, me perdoem a palavra, mas aquela fé burra, aquela fé que vai te colocar diante do impossível, aquela fé que vai te colocar diante do grande milagre, do mar se abrindo, é uma fé burra, é uma fé que não tem nada a ver com a espiritualidade e nos convida, principalmente em momentos como esse, principalmente para momentos como esse. Então, nós precisamos entender que a fé não é para nos colocar diante do impossível que nós queremos que aconteça. A fé coerente é para nos colocar diante do impossível, daquilo que a gente não é capaz de ser. Ou seja, vou te dar um exemplo lúdico. Você é incapaz de amar quem você não quer amar. Mas quando você se coloca diante de Jesus com fé, o que para você é impossível, para Deus é possível, e pela fé você pode. É nesse sentido. Então, a fé diante de fatos impossíveis, ou que nos coloca como super-heroínas, ou super-heróis diante do caos, não é uma fé inteligente. Então, não vá por aí, que vai ser perigoso para você. E, nesses tempos atuais, não é perigoso só para você, é perigoso para a sociedade. Se é perigoso para a sociedade, você é digno de ser chamado de tolo, para ser suave com você. Então, nós precisamos então pensar numa fé que nos coloca diante da vida, mas primeiro uma fé que seja coerente com o Evangelho de Jesus na sua totalidade. E os tempos são propícios para nós refletirmos sobre algumas coisas. E eu gostaria de, como ponto segundo aqui da nossa reflexão essa noite, nós estamos diante de um caos e não é incomum nós tentarmos nos distrair, porque nós estamos enclausurados, nós estamos isolados. Então nós queremos algo para subtrair a nossa angústia, para subtrair a nossa ociosidade, para subtrair o nosso nadismo. E nós corremos um risco muito grande de sairmos desse caos da mesma maneira que nós entramos, ou até pior, como seres humanos. Como seres humanos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer em quem você tem se tornado. Ou o que você vai se tornar depois desse caos todo. Aonde a sua fé está te levando. Porque, meu irmão, se a sua fé está te levando apenas para você não ficar doente, não ficar depressivo, não ficar angustiado e não ficar empanzinado de fazer nada, a sua fé, ela não passa de um fast food gospel. E nada pior do que fast food gospel. Nada pior do que uma fé que nos satisfaça momentaneamente, mas que não é capaz de nos transformar à imagem de Jesus de Nazaré. E esse é um risco muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu quero dizer assim, aonde a nossa fé está nos levando? Porque nós estamos falando de fé para a vida. E um dos antagonismos da fé é que ao mesmo tempo que ela nos consola,
nos dá esperança, ela nos desconforta, ela nos incomoda, ela nos tira do nosso lugar que os pensadores chamam de zona de conforto. E se a nossa fé é apenas para nos trazer paz e nos deixar legais, bonzinhos e sorridentes para nós mesmos no espelho e dizer, você é o cara, a nossa fé não passa de um positivismo barato e que, com o passar da crise, continuaremos sendo a mesma pessoa e talvez até pior. Porque tá bonito o movimento, tá bonito, e tá bonito mesmo a solidariedade, a humanidade, tá bonito. Tá bonito as pessoas olhando umas para as outras, tá bonito as pessoas parando de sair das suas casas, inclusive aos que são mais jovens e que correm, talvez, não sei até que ponto, menos riscos, se guardarem em nome daqueles que são mais vulneráveis. Isso é sensacional. Isso é sensacional, mas isso não pode ser apenas um momento, deve ser um sinal de que a maneira como nós estávamos vivendo era errada, de uma maneira egoísta, de uma maneira atarefada, de uma maneira de não pensar no outro, de uma maneira consumista, de uma maneira que nos fazia somente pensar em nós mesmos. Está comprovado que isso adoeceu o mundo, e isso está matando milhares de pessoas e vai continuar matando se nós não mudarmos o nosso comportamento. Ou seja, enquanto nós não pensarmos no outro, nós vamos continuar morrendo. Ou seja, mas depois que isso tudo passar, será que nós vamos continuar pensando no outro? Será que nós vamos continuar sendo solidários? Será que nós vamos continuar sendo pessoas mais humanas? Essa é uma pergunta que tem que incomodar os que têm fé, porque aqui eu quero falar para todos que têm fé, e qualquer tipo de fé, fé no transcendente, a fé católica, a fé evangélica, a fé reformada, a fé. Você que diz que tem fé, o que você tem se tornado, em quem você tem se tornado diante desse caos todo? E é por isso que, diante do Haikai, da fé para a vida, eu me recordei de um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso de número 13. E por que eu me recordei desse texto? Porque numa das nossas reuniões virtuais da semana, na nossa comunidade, eu me lembrei que Mahatma Gandhi, um homem de fé, talvez não como a minha, talvez não dentro da minha realidade, mas um homem de fé, um irmão de fé com o qual tenho certeza que partilharei a eternidade. Mas um homem de fé. Por que um homem de fé? Porque a fé dele fez dele sal da terra e luz do mundo dentro da realidade dele. E o caos que ele vivia transformou ele em alguém parecido com Jesus de Nazaré dentro da realidade dele. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que se nós perdêssemos todos os livros do planeta Terra e não tivéssemos mais nenhum registro escrito, e não perdêssemos o Sermão da Montanha, não haveríamos de perder nada. E então eu me coloquei diante dessa realidade. Nós estamos diante do caos. Você olha para as ruas vazias, talvez nem tanto quanto deveria, na verdade, mas vazias. E aí nós pensamos, o que vai sobrar? O que vai acontecer com a humanidade depois disso tudo? Porque o caos da saúde já está acontecendo, o caos humanitário já está acontecendo. Aí vai vir agora o caos econômico. E nós que dizemos ter fé, quem seremos? E aí eu me recordo dessa passagem extraordinária das palavras de Jesus, a partir do verso 13 de Mateus capítulo 5, que diz assim: Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor,
Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. E Jesus faz um convite e desafio. Assim, brilha a luz de vocês também diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. A nossa fé não é um chamado para nos fazer bem. A nossa fé não é um chamado para nos salvar. Eu não sei você, mas a minha experiência de salvação foi bem interessante. A minha primeira experiência de salvação. E aqui é um fato, eu não sei se isso acontece com você. Eu acho que eu já fui salvo várias vezes. Eu aceitei Jesus várias vezes na minha jornada. E é interessante que no começo, todo culto, a gente se converte. Todo culto. Pastor, quer aceitar Jesus? Eu ia para frente. Fui umas 15 vezes lá na frente. Aceitei Jesus várias vezes. E renunciei a mesma coisa várias vezes. Ou seja, por quê? Porque eu fui ensinado que o seguinte, a fé é para te livrar do inferno. Então, como eu não queria ir para o inferno, eu aceitava Jesus toda vez que eu pensava, vai que a minha fé não foi de fato fé aquela vez. E aí eu ia aceitando. Mas aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo. Com o tempo, a gente vai lendo a Bíblia. Com o tempo, a gente tem esse livro aqui, pessoal. E esse livro aqui não é apenas para carregar debaixo do sovaco. Esse livro aqui é para ler. Meditar, estudar. E quando a gente começa a meditar e estudar, a gente começa a amadurecer. E a gente começa a ver, peraí. A fé não é só para tirar a gente do inferno, porque na realidade, quem quer demais o céu é quem produz o inferno. Quem quer demais o céu é quem produz o inferno para quem está à sua volta. Então eu comecei a entender que o que Jesus estava dizendo sobre fé era para me colocar diante do meu próximo, diante de quem eu me relacionasse, para agir na vida dele. Você já viu alguém cozinhar um prato de sal? Alguém fala assim, olha, eu vou cozinhar um prato de sal, eu vou aqui agora fazer um assado de sal, eu vou fazer... Não, o sal ele é um ingrediente que dá o tempero, mas ninguém diz, nossa, que sal bom. Mas a pessoa diz, mas que tempero bacana, que comida bacana. Então nós cristãos, primeiro, temos a nossa fé para dar esse tempero ao mundo. E Jesus também faz outro comparativo com a realidade de quem o ouvia. Muito interessante, olha, vocês são luz, luz ilumina, luz discerne, luz faz com que todos sejam vistos e tudo seja visto. Façam isso, viu? Façam isso, iluminem o lugar onde vocês estão. O que Jesus está dizendo? Ninguém que está aos seus pés, ninguém que diz ter fé, pode passar como um sonso na vida do outro. Ou como um quarto apagado, ou como alguém que não ilumina, ou seja, nós não podemos ser indiferentes na nossa realidade. E aí Jesus diz uma coisa muito bonita no versículo 16, assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está no céu, o Pai de vocês. Ou seja, nós vamos glorificar a Deus, não é com pensamentos positivos, ou frases bonitas e cheias de efeito. Vídeos compartilhados no WhatsApp. O caos está estabelecido e como nós vamos lidar com esse caos diante da realidade da vida, diante da realidade do sofrimento, porque Jesus estava dizendo isso aqui, pessoal, não era para quem estava no palácio, Jesus está dizendo para uma multidão de maltrapilho.
de pessoas rejeitadas, de pessoas que eram abusadas, de pessoas que viviam diante do caos. Assim como nós estamos vivendo hoje, ele diz assim: diante do caos, não se percam do que vocês foram chamados, para ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, não sejam inóspitos, não sejam obscuros, ou seja, não sejam indiferentes. Bem-aventurados são vocês. Bem-aventurados são vocês que são luz, bem-aventurados são vocês que vão chorar, bem-aventurados vocês que vão pacificar, bem-aventurados são vocês que serão perseguidos porque estão clamando por justiça, bem-aventurados são vocês. Então, do que a nossa fé está dizendo? A nossa fé está dizendo de quem nós vamos nos tornar diante desse caos. De quem a gente vai se tornar diante desse caos. E achar Jesus bonito, achar a mensagem bonita é uma coisa. Se você voltar aí no versículo 11, achar bonito é uma coisa. Usar frases de efeito é uma coisa. O versículo 11 diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurados. Do que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que no meio do caos, a nossa fé tem que produzir vida. E que tipo de vida é essa? Eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo. Desde a minha chegada aqui na primeira igreja batista em Botucatu, eu sempre, por quem não entendia ou para quem estava na periferia da mensagem do que a gente estava vivendo aqui como comunidade, até por alguns membros da igreja, eu recebi alguns tipos de questionamentos que eu queria trazer à tona nos tempos como hoje. Me falaram assim, igreja não é ONG. Igreja não tem que fazer filantropia. Igreja prega a verdade. Perguntaram-me por que eu falava tanto em amor e solidariedade e amor ao próximo. Perguntaram-me se eu tinha alguma ideologia política, porque eu falava muito de direitos humanos, direito à vida, ciência, educação, filosofia. Agora nós estamos diante de um caos. E nós estamos percebendo que a ótica do Evangelho é que vai salvar o mundo. Nós estamos percebendo que isso não tem nada a ver com ideologia política, que isso não tem nada a ver com filantropia, que isso não tem nada a ver com ideologia identitária. Não tem a ver com a vida. E eu estou aqui na primeira igreja batista em Botucatu há 5 anos falando de direito à vida, solidariedade, acolhimento, pensar no próximo. E vários pastores em vários lugares do Brasil e da América Latina e do mundo estão lendo um jornal com uma mão e lendo a Bíblia com a outra mão, como orienta John Stott. E estão fazendo o evangelho que responde à realidade da vida. Mas agora nós estamos diante de um caos. E quem e o que salvam o mundo? A solidariedade, a humanidade, o direito humano, o direito à vida, o pensar num próximo. Nós precisamos aprender que a nossa fé deve colocar-nos diante disso o tempo todo. Que não são as nossas conquistas,
que não é o cargo onde Deus nos leva, que não é a faculdade onde Deus nos faz passar, que não é o carro que Deus te dá, que não é o bairro que Deus te faz morar, que significa que a glória dele está sobre a terra, mas, conforme nós acabamos de ler no texto, sal da terra e luz do mundo, são aqueles que no meio do caos produzem a vida, e a vida tem a ver com o outro. Por quê? Porque se nós pegarmos essas palavras de Jesus e abrirmos lá em Tiago, o irmão dele, que enquanto ele estava vivo não creu, mas que se converteu depois da morte do seu irmão, Tiago escreve na sua carta, no capítulo 2, Tiago escreve na sua carta, a partir do versículo 14, do capítulo 2, diz assim: vocês têm fé, parabéns! Mas a fé de vocês não serve para nada. Não serve para nada, porque se você tem fé, eu digo, mostre-me as suas obras. Porque uma fé sem obras, e aqui Tiago não está contrapondo Paulo, porque Paulo quando escreve que a obra sem a fé é morta, Paulo está falando na prática da lei, dos 10 mandamentos. Então obra, na ótica paulina, é guardar a lei. Paulo está falando do neo-judaísmo que acometia o pensamento cristão do primeiro século. Então Paulo não está em contradição com Tiago. Agora, o que Tiago está dizendo, Tiago está ressignificando a palavra obra. Tiago está dizendo assim, obra é o seguinte: você vê um irmão passando necessidade, você diz, vai em paz, eu vou estar orando por você. Essa é a fé de um rebanho que está chegando diante dessa crise. A fé que diz assim, vamos orar, vamos pregar a verdade para cuidar da alma, para livrar do inferno, mas o caos está nos colocando diante de uma outra realidade. Jesus está convidando a igreja dele a ter uma fé que produz vida. E qual é a fé que produz vida? A fé que Tiago, o irmão de Jesus, ensina lá no capítulo 2, a partir do verso 14, que diz assim, se você tem fé, mas vê alguém passando necessidade e o despede dizendo que vai orar dele, a sua fé não serve para nada. Para nada. O que Jesus, no seu evangelho, na coerência, está dizendo assim: façam justiça, lutem por humanidade. Porque depois dessa crise, pessoal, depois dessa crise vai faltar comida. Depois dessa crise vai faltar remédio. Depois dessa crise vai faltar itens básicos para a saúde. E aí, é o que eu quero dizer aqui, e é o que a minha fé para a vida de hoje tem a ver com isso, é a fé que você diz ter está te transformando em quê? Porque se você continuar com esse discurso de que o sol nasce para todos e agora cada um se vira, cada um corre atrás do seu, a sua fé não serve para nada. Se a sua fé te continuar fazer a ser a pessoa que diz que a meritocracia ela está aí para julgar os ruins e bons, a sua fé não te serve de nada. Se você não for transformado para se tornar sal e luz que tempera e que ilumina o mundo com humanidade, solidariedade, direito humano, direito à vida, educação, mais do que a própria economia, a sua fé não foi provada. E provavelmente a sua fé não é aprovada. Porque Jesus está convidando, no meio do caos, a igreja dele a fazer a diferença. É óbvio, você precisa me entender. Eu não estou dizendo para você ir lá no meio da galera agora e fazer o que tem que ser feito. O momento agora é de reclusão, mas vai passar. Vai passar. Quem seremos depois? O que seremos? Como que nós vamos glorificar a Deus com as nossas boas obras?
E aqui eu quero fazer uso de um texto que eu já usei muitas vezes aqui na nossa comunidade, que é do Dom Helder Câmara, que diz assim: quando dou pão para o faminto, me chamam de santo. Quando começo a questionar por que falta pão para o faminto, me chamam de comunista. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa. E aqui quero fazer uso de um teórico francês, um teórico que examina, que pensa a humanidade, chamado René Girard. René Girard, ele tem um livro chamado Bode Expiatório. E esse texto dele nos faz pensar o seguinte: que no meio do caos, no meio da guerra, nós elegemos um inimigo. E o inimigo em comum nos torna parceiros. Mas na realidade, por estarmos unidos pelo inimigo comum, nós não percebemos o que deveríamos perceber. E não nos tornamos o que deveríamos nos tornar. Então a gente começa a eleger inimigos. Já tentaram. O inimigo é a China. Porque começou lá esse negócio de vírus. E agora já estão usando uma linguagem bélica. O inimigo é o vírus. Como no passado já foi, o inimigo é fulano, o inimigo é ciclano, o inimigo é os comunistas, o inimigo é os anarquistas, o inimigo é tal, o inimigo já foi os judeus de Hitler, né? Então, eleger inimigos não é um bom caminho para nos tornarmos o que deveríamos. Termos um objeto de ódio e de combate não é o caminho para discernirmos sobre a nossa fé, porque a nossa fé não é fundamentada no ódio comum. Eu quero convidar a todos vocês que estão me ouvindo a sairmos do caminho de procurarmos o que odiar, um objeto, né? Mesmo que não seja um objeto necessariamente, mas um objeto, um ser, alguma coisa, uma ideia, Não, eu quero convidar nós a sairmos disso e a pensarmos: o que é ser sal da terra e luz do mundo? O que é ser sal da terra e luz do mundo? E o que você tem se tornado diante desse encontro que você está tendo com você mesmo? Não use a fé como uma muleta. Não use o evangelho como um remédio ansiolítico. Saiba que Deus está com você. Ele está o tempo todo. Que Ele não te abandona. Que Ele não te deixa. Que nós não estamos sozinhos. Esse é o conforto. Mas antagonicamente tem o desconforto. Para quê? O que vamos nos tornar? O apóstolo Paulo diz que dia após dia nós somos transformados de graça sobre graça. E é por isso que eu quero convidar você a se permitir ser trabalhado pela graça de Deus nesse tempo tão difícil. Há um pensador cubano que diz assim: nós temos que endurecer sem perder a ternura. Talvez seja esse o caminho para nós. Discernirmos sobre a nossa fé, uma fé que gera vida, uma fé que gera esperança, uma fé que entende que Deus escolheu os que não são, e que Deus está nos dando o privilégio de sermos curados. Temos o privilégio de sermos alcançados para curarmos também. Por isso, assim como a Gisela cantou
na abertura do nosso encontro aqui é: vivemos esperando os dias melhores, no dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. E ser melhor significa sair do conforto, não ter medo do desconforto que o Evangelho proporciona. Leonard Ravenhill, um pensador cristão, diz assim que se você quer uma religião confortável, o cristianismo não é um lugar ideal para você. Faça o coro com ele essa noite. Mas não um coro de desespero, mas é um coro de esperança, um coro tipo assim: eita, eu posso ajudar alguém? Eu posso ajudar alguém? Pode, você pode. Pastor, eu posso mudar a vida de alguém? Você pode mudar a vida de alguém. Pastor, eu posso levar esperança para alguém? Você pode levar esperança para alguém. Você que pode ter passado a vida inteira ouvindo que você não era nada, que você não tinha valor, que você não seria nada na vida. A palavra de cura para todos nós é: nós somos alguém. Olha que privilégio, nós podemos ser sal da terra e luz do mundo. Nós podemos curar, nós podemos iluminar. Já diria a música uma música muito bonita do Whindersson Nunes, interpretado pela Priscila Alcântara, que nós sejamos como girassol, de costa ou de costas para o escuro e de frente para a luz. Essa é a minha oração por mim e por você nessa noite, pela sua casa, pela sua família. Que vocês sejam luz e sal, e que a vida de vocês não passe em vão. Que a vida de vocês não seja em vão. Que você não desperdice a sua vida correndo atrás de sonhos, do trabalho, da competição frenética da escala social, mas que vocês tragam sentido, um sentido de olhar para a humanidade como um todo, olhar para a humanidade como uma irmandade e podermos curar uns aos outros. Acho que esse é um grande chamado, uma grande responsabilidade, um grande privilégio que todos nós temos. Por isso eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está. Se você está com sua esposa, se você está com o seu marido, com os seus filhos, abrace-os agora nessa hora. Abrace-os, porque tem pessoas que não vão conseguir fazer isso. Existem irmãos e irmãs em todo o planeta Terra enterrando seus entes queridos sem poder se despedir. Mulheres estão chorando a falta dos seus esposos. Seus filhos estão chorando a falta dos seus pais. E nós estamos diante da possibilidade de abraçarmos uns aos outros. Por isso, abrace. Abrace. E nós vamos orar juntos como família. Nós vamos orar juntos como igreja. Onde nós estivermos. Oremos. Senhor, nós estamos diante de um mal terrível. Nós estamos diante do caos. Nós estamos diante da dura realidade da vida, que é o sofrer. Mas, Senhor, que esse sofrimento não nos endureça em nosso coração. Eu oro por cada irmão e cada irmã de fé, para que tenham seus corações aspergidos pela esperança. A esperança de não serem atingidos pelo mal e pela maldade e terem seus corações endurecidos, robustecidos, roubados pela dureza, pelos padrões deste mundo que jaz no maligno. A Tua palavra nos assegura a Tua presença no nosso meio. Que cada irmão e cada irmã possa sentir
nas suas casas agora, nos seus lares, a tua santa e doce presença, Deus. Deus, se por acaso existem irmãos angustiados, que estão chorando, porque estão lidando com emoções que nunca tinham percebido, console. Abençoe-os para que eles não endureçam em seus corações e não se percam, Deus. Pois não é da tua vontade que nenhum filho seu se perca. E todos aqueles que o Senhor te deu, Deus, o Senhor não dispensaria e não perderia. Que as crianças não sejam atingidas por essa angústia, que sejam guardadas em seus corações, que encontrem acolhimento no seu pai, na sua mãe, no seu avô, no seu tio, na sua tia. E que possamos, Deus, ter a nossa fé trabalhada dentro de nós. Que uma máquina do bem, um ciclo benéfico e de bonança e de esperança possa circular dentro de nós, de boas ideias, de boas motivações, de como nós podemos ser sal e luz deste mundo. Deus, proteja os nossos irmãos e irmãs, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, os funcionários dos hospitais que têm trabalhado de maneira árdua para cuidar uns dos outros. Proteja, Senhor. Guarde os seus corações, para que não cumpram apenas um dever para com a vida biológica, mas que se tornem seres humanos melhores, nesse momento tão difícil. Senhor, nós oramos por todos aqueles que não têm acesso ao álcool em gel, à água potável para lavar as suas mãos. Nós oramos pela África, que será atingida duramente por essa epidemia. Nós oramos pelas nossas lideranças mundiais, que elas cuidem do povo, que elas se preocupem com as pessoas, para depois se preocuparem com a economia, Deus. Dê sabedoria a todos os nossos líderes, aos nossos ministros. Ilumina, Senhor, o nosso país. Cobre-nos com teu amor e tua graça, Senhor. Que surja desse caos uma nova igreja, uma nova gente, um novo povo transformado por uma fé provada e aprovada para a vida, para a vida, para a vida, Senhor. Que assim seja. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Diga amém aí na sua casa. Que essa esperança alcance você. Que essa esperança alcance a sua casa. E que essa fé que produz vida, dessa fé que nos transforma para a vida, possa ser uma realidade a partir de hoje. A partir de agora, ou que já vem sendo transformada, mas que haja reflexão, que haja o constrangimento, que haja a contrição, que haja o arrependimento, para que haja cura. Queridos, nós vamos nos despedindo aqui da nossa transmissão, deixando os recados. Toda quarta-feira às 20 horas nós estamos online, aqui pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook também. Toda quarta às 20 horas. E domingo, enquanto durar esse processo de quarentena, nós estaremos aqui a partir das 19h30 com o nosso culto online, celebrando
estudando, meditando e orando, e assim sendo edificados da maneira que nós podemos e conseguimos nesse tempo. Beleza? Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz, muita esperança, muita fé para você. Deus abençoe, compartilhe, curta o nosso canal, clique no sininho ali, isso nos ajuda, isso mobiliza mais pessoas, isso dá mais peso para o que a gente tem feito aqui. E nós pedimos para que todos os irmãos que fazem parte da PIB façam isso, porque é muito bom para todos nós. Deus abençoe, até o próximo, fiquem na paz, valeu, até mais.